Boa tarde, nação brasileira. Boa tarde, lideranças de grupo, de todos os grupos, grupos de verdade, com liderança de verdade contra a corrupção no Brasil. Boa tarde a políticos. Boa tarde a todos os políticos que quase que impensavelmente tentam desesperadamente fazer política novamente em meio ao caos político no Brasil. Estou aqui para defender toda a classe trabalhadora brasileira, todo homem e mulher de bem, toda a nação da democracia. Democracia de verdade. Democracia onde existem direitos, onde existem de fato respeito ao outro. Porém, a única democracia de verdade que é possível que tenha manutenção, que é possível que seja suportada por qualquer sistema de governo, por qualquer governo em qualquer parte do mundo, que é a democracia que te dá direitos, mas que exige de fato os teus deveres. E entre os deveres que a democracia de verdade exige, um dos maiores deveres é de que o cidadão de bem, o cidadão com o mínimo de cultura, conhecimento, educação, moral, noção de moral e de ética de verdade, se coloque frente à corrupção, frente aos desmandos do crime político organizado e exija, através da união do povo, dos grupos, de homens e mulheres de bem, que essa democracia de verdade, com direitos e com deveres constitucionais, seja levada a sério. Que para que se salve o nosso país, as nossas vidas, o nosso sistema democrático, o povo e os políticos entendam que o absurdo não é exigirmos uma lei máxima contra a corrupção. O absurdo é aceitarmos todos os dias a corrupção fazendo e desfazendo, destruindo a saúde, a educação, a segurança pública, o trabalho, a minha vida e a sua. Isso é inaceitável. Eu estou aqui para falar da atual situação, de hoje, de ontem, do que vem acontecendo nos últimos dias. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês o que é uma pesquisa de verdade. O que é a pesquisa de verdade sobre uma pseudo-eleição democrática que pudesse estar havendo ou que pudesse haver ainda no Brasil. Para isso eu peço que todos prestem atenção na imagem que eu vou estar colocando agora. Pois bem, se nessa pesquisa fica claro que uma vez que ela é disponibilizada, essa enquete, em todas as páginas e grupos contra a corrupção no Brasil, e quem vota lá não são as lideranças dos grupos, mas sim os membros desses grupos contra a corrupção, que esses membros estão lá sob a minha responsabilidade, a responsabilidade de cada líder de grupo contra a corrupção, de página contra a corrupção que existe hoje na internet no Brasil e fora dele. Eu falo isso porque eu como liderança, você como liderança, todas as lideranças que estão aí e que se dizem e que se de fato são contra a corrupção no Brasil, essas têm a obrigação de defender esse povo, porque é esse o povo consciente. Esse é o povo que tem o mínimo de cultura e educação para estar emitindo uma opinião sobre essa palhaçada que estão chamando de campanha política na atual situação do Brasil. Essa é a enquete, essa é a pesquisa que deveria estar sendo mostrada nas televisões, nos jornais, e não é mostrada. Nós estamos cansados já de avisar o nosso povo.
de que também entre as lideranças de grupos contra a corrupção no Brasil, grupos que movimentaram milhares de membros Brasil afora, se dizendo contra a corrupção e que muitas vezes bloquearam todas as denúncias, documentos que nós lá postamos. E hoje é possível entender por que bloquearam essas denúncias e esses documentos. Porque hoje estão apoiando candidatos que têm em suas fichas e nos partidos que lá estão, que fazem parte, canalhas corruptos desde a raiz dos seus pés até o último fio de cabelo. E que estão tentando fazer de novo com todo o povo brasileiro o que se acostumaram a fazer desde a queda do regime militar, que é mentir e se promover no poder. E mentir para se promover no poder. E mentir para continuar mantendo esse poder. E é o que estão fazendo de novo. Tentando fazer. Eu já avisei que eu não admito que liderança de grupo contra a corrupção venha com a desculpa de que mas se Bolsonaro, que é o único homem que nessa pesquisa também mostra que tem as maiores intenções de votos Brasil afora, se ele não conseguir se candidatar, porque o PP já se aliou, que é o partido que faz parte dele, mas pelo amor de Deus, o que é o povo dessa nação, o que somos eu e você, se não somos nós que realmente, se não somos eu e você que mandamos nesse Brasil, quem é então? Quer dizer que Aécio, Denise Abreu, seja lá quem for, Gleisi Hoffmann, PMDB, PSDB, PSOL, PC da puta que eu pariu, perdão. Será que esses são meus representantes do povo? A questão é a seguinte: a situação, ela não é mais de eleição no Brasil. A situação no Brasil, ela é de ou nós acabamos com a corrupção e o crime político organizado, ou ele acaba de acabar conosco. Porque ele já está acabando conosco. A prova disso é que Bolsonaro ganha lá uma mídiazinha na televisão e é tirado de campo. Para que entre, então, todos aqueles que estão fazendo campanha política nas redes sociais. Que porcaria é essa? Pelo amor de Deus, nós só temos duas opções. Ou eles permitem que Bolsonaro se candidate a presidente da República, porque essa é a verdadeira vontade do povo, é a única oposição contra essa direita e esquerda manipulada e aparelhada que está sob o comando e o controle das grandes organizações corruptas dentro da política no Brasil, pois não pense você que se Dilma sair, Dilma sai. Beleza, eu não duvido que a Dilma vá sair. O que eu duvido é que quem vai entrar lá, se não for, no nosso caso atual, o Bolsonaro, vai fazer oposição. É sempre a mesma coisa. Eu e você não somos mais idiotas, pelo amor de Deus. As nossas lideranças de grupo contra a corrupção elas têm obrigação com os membros dos grupos de não idiotizar mais ninguém. Chega disso. Chega de você vir fazer campanha política, ou Deus que me perdoe, eu fazer campanha política para qualquer um desses que a gente sabe e conhece, e nós temos o histórico dessa gente. A vida inteira não fizeram nada pelo povo. Sempre na época de eleição todos prometem. Chega disso, pelo amor de Deus. Não é mais como há 4 anos, como há 8 anos, como há 12 anos, como há 20 anos. Não é mais. A situação está horrível. Ela está num estado em que, se você inventar de votar nessa eleição, se é que vai chegar, pelo amor de Deus, se é que chega até lá. Se você inventar de começar a fazer campanha política dentro das redes sociais ou fora delas, você está assinando atestado de idiota de novo. Pelo amor de Deus. Ou colocamos alguém que o povo acredita, e só tem uma pessoa em que o povo acredita. Eu não estou aqui fazendo campanha para o Bolsonaro. Vou explicar para você por que eu não estou fazendo campanha para o Bolsonaro e por que nós devemos defender a candidatura dele. Sem fazer... parece redundante, mas não é. Vou te explicar por quê. Todo consciente em relação ao poder da corrupção política no Brasil hoje deve saber duas coisas. Primeiro, que é o único que tem coragem para chegar e dar tapa na cara de criminoso corrupto, dentro e fora do governo.
Esse é o motivo pelo que devemos defender Bolsonaro. Tá? Segundo motivo é porque, para que toda essa corja entenda que o povo tem um líder, e se nós podemos e devemos eleger um líder que defenda o povo, é a única opção que nós temos. Pois, como eu disse, me parece ser o único homem com coragem para, de fato, fazer algo contra a corrupção no Brasil. E quando eu postei a pauta nacional contra a corrupção, eu postei lá que nós devemos defender todas as lideranças de grupo com vergonha na cara. Mesmo que pareça um absurdo. Pois não é. O absurdo é nós aceitarmos a corrupção todos os dias na nossa cara, sendo cuspida e escarrada na nossa cara. É só roubalheira, desde as prefeituras até o Palácio do Governo em Brasília. É só roubalheira. Me diz você se tem alguma coisa que aconteça lá que qualifique, que dignifique a política brasileira como sendo algo moral e ético. Não existe nada. É só roubalheira. Daí aceitar isso parece normal. Olha a que ponto nós chegamos. Aceitar isso como normal. E se eu falo em uma lei máxima contra a corrupção, que seja assinada imediatamente, e essa lei diga que todo envolvido em corrupção no Brasil seja preso sob prisão perpétua e colocado sob trabalho forçado, com apreensão total dos bens dele e dos envolvidos, isso parece um absurdo. Absurdo é eu pensar que isso é absurdo. Absurdo é você pensar que isso é absurdo. Isso é um absurdo. Você também está cuspindo na sua cara se você aceitar isso como um absurdo. Absurdo é você aceitar quieto o que estão fazendo com você, com a sua família e com seus filhos. A roubalheira generalizada dentro da política, dentro da sua casa, dentro da prefeitura, do Palácio do Governo, dentro do Palácio do Governo Federal. É só roubalheira. Só sacanagem. A única pauta aceitável por qualquer homem de bem, com vergonha na cara e com coragem para lutar contra a corrupção, e eu não estou falando isso para nenhum dos outros, eu estou falando isso para todos, inclusive para o Bolsonaro. A única pauta aceitável por homens e mulheres de bem, com vergonha na cara, tanto quanto por lideranças que se dizem e se disseram contra a corrupção no Brasil, não é fazer campanha política para nenhum canalha que já esteve envolvido até a raiz, desde a queda do regime militar. Ou vocês querem o quê? Que eu e os outros comecem a postar tudo sobre esses candidatos que aí estão? Que quando a gente posta qualquer coisa ali, ou bloqueiam os posts, ou nos bloqueiam nos grupos, em alguns grupos, ou então vem nos pedir que não façamos campanha contra, porque é a nossa única opção, já que Bolsonaro não é candidato ou não vai ser candidato. Quem foi que disse que Bolsonaro não é candidato? Bolsonaro é sim candidato daquele que tem vergonha na cara. Bolsonaro é sim candidato daquele que tem com ele como única e última esperança contra a corrupção no Brasil, pois o resto todo está podre. Nós temos a obrigação como líderes de não permitir que os nossos membros, que aqueles que acreditaram em nós quando nos dissemos contra a corrupção e contra essa corja, quadrilha criminosa, política organizada em nossa nação, que faz de tudo para implantar esse sistema social comunista dos diabos em nossa nação. A nossa obrigação é defender esse povo, não é fazer campanha política nenhuma agora. Permitir que todos eles sejam feitos de idiota de novo, mais 4 anos. Quem é você? Quem sou eu? Somos de fato homens que merecem o respeito desse povo? Ou somos sem vergonhas, tanto quanto essa corja que vem fazer campanha política na atual situação do Brasil? Quem somos nós? O absurdo, como eu já disse, é a roubalheira generalizada sendo aceita pela sociedade como algo normal. E a lei máxima que propõe a prisão perpétua dessa corja, de todo envolvido em corrupção, sob trabalho forçado, porque é a única, ou a lei máxima com o Bolsonaro vão para cima dessa corja e o povo todo, a nação toda estará com eles, ou as nossas forças armadas do Brasil devem obedecer ao povo de bem, ao homem e mulher trabalhador. E pela Constituição brasileira, que prevê a intervenção constitucional das Forças Armadas, colocar a mão nessa corja toda e acabar com isso imediatamente. E tenho dito,
Muito obrigado.